gravar agora, né? Pus aí para gravar a aula. E daí eu queria saber de vocês, daqui a pouquinho. Ah, agora começou a gravação. Eu queria saber de vocês o seguinte: o que que vocês entendem sobre cuidados e segurança, né? Quando a gente fala do treinamento resistido? Nossa, saiu todo mundo. Fala, Daniel. Você abriu o microfone e fechou, caramba. Fala aí, velho. Andrezão para falar também. Só estamos nós três, não tem mais ninguém para falar. Ou é vocês dois, ou eu. Eu não vou falar. Eu quero ouvir de vocês primeiro. Eu acho que a segurança é parte desde de uma execução correta do exercício até o material em boa qualidade. Eu acho que parte de ambos os modos, desde da maneira de que você executa até a maneira quando você termina, a qualidade do material, se o professor que está ali te auxiliando, ele sabe o que ele está te passando. Acho que de um modo geral. É isso. Professor, Oi. complementando um pouquinho do André, eu acho também a questão da prescrição, da própria prescrição do exercício, da forma correta de ser realizado, por exemplo, da questão dos objetos, né, né, um halter, por exemplo, aonde, até aonde ele é guardado, colocado ali, isso tudo traz uma questão da segurança, bom, creio eu. Sim. Tá, mas e daí? O que a gente pode usar, saber, né, em relação a exatamente isso? Vocês me falam, né, de duas coisas que são importantes, vamos dizer assim, né? Mas o que que vai, né, como isso, na verdade, vai influenciar nessa segurança? Qual é o detalhe disso? Por exemplo, quando vocês falam do material, eu acho interessante a ideia de falar do material, mas onde isso vai estar incutido no negócio? Como o material afetaria isso? Oi? Como afetaria? É, Por exemplo, igual o Daniel falou, um material, um halter guardado, por exemplo, lá, 2 halteres de 10 quilos. certo. E só que no lugar de um de 10 deve ter, por exemplo, tem um de 16 quilos. Aí a pessoa pega, ela vai lá, pega distraído, os dois achando que é o mesmo peso e um é mais pesado. Esse peso pode acarretar uma lesão, ou ela pode soltar o peso no pé por não conseguir segurar o peso. Beleza, tá. Maravilha. Legal. E daí? O que que nós, enquanto profissionais de educação física, podemos fazer, contribuir e falar sobre isso? Ou orientar sobre isso? Eu acho que falar é pouco, é mais a ideia do orientar mesmo. Onde que entra o nosso trabalho? Uma coisa assim que eu vejo assim, em alguns profissionais, eles auxiliam seus próprios alunos falando que guardar o peso corretamente também é parte do treino. E você concorda com isso? Sim, concordo. E você faz isso? Sim, faço. Ah, e agora eu senti Faço. firmeza. Agora eu vi vantagem no bagulho. Sabe por quê? Hum, Porque já aconteceu comigo de eu pegar um peso enganado, achando que era outro. Não aconteceu lesão, não machuquei nada. Mas eu certo. me coloquei no lugar de, por exemplo, de uma mulher, de um idoso que tivesse no meu lugar.
Eu falei, olha para você ver como que são as coisas, né? Não é lógico todo mundo que pensa igual, mas o mínimo que a gente puder fazer já pode evitar bastante coisa também. Já vai dar uma diferença grande. Perfeito. É, A ideia é realmente essa, né? A ideia é realmente e exatamente essa. Quando a gente fala, por exemplo, né, de pensar na segurança, de pensar nos detalhes importantes, né, que a gente vai ter em relação a esse tipo de trabalho. E quando a gente fala de segurança e tudo mais, o que que a gente precisa pensar em relação, por exemplo, à execução do movimento? Se a pessoa não está tá tendo coordenação para realizar um movimento, se a carga não está mais, se não tem uma carga mais intensa para a pessoa realizar aquele tipo de movimento, se tem harmonia no movimento, eu E acho que é isso. tá, vamos lá. E como eu chego a isso? Como eu posso chegar a esse tipo de trabalho? Onde eu vou estar fazendo isso tudo de uma forma que eu consiga executar o movimento? Como eu chego a essa complexidade de um movimento? Ou como que eu vou conseguir explicar ou ensinar isso para alguém? Deu para entender o que eu quero dizer? Acho que, sei lá, pelo conhecimento, né, que a gente vai ter do movimento e mostrando para a pessoa, a gente mesmo realizando e mostrando para a pessoa, por exemplo, rosca direta, de tal forma, você vai fazer flexão e extensão do braço e tal, nos supinos, cotovelos e tal, aonde você conseguir, na hora de descer o movimento, por exemplo, você não pode deixar um braço mais torto que o outro, tentar igualar, deixar mais harmônico esse movimento. Sei lá, a gente mostrando para a pessoa primeiro, se for um aluno não tem experiência nenhuma com academia, iniciante, mostrar primeiro todos os exercícios que for passar naquele dia e assim botar ele para executar e ver como que ele está e corrigindo se necessário. Ok, vamos lá. Tá. E como que eu faço essa correção? O que que eu, onde eu entro nessa conversa com o aluno, por exemplo, na demonstração, ou só na conversa, ou como que eu vou fazer essa correção? O que que eu, enquanto profissional, preciso saber, conhecer e entender para que eu possa entrar nesse processo, por exemplo, de corrigir? Sei lá, a biomecânica dos movimentos, cinesiologia, a anatomia própria do movimento. Isso, exato. Agora, e se o meu aluno ele não consegue perceber, entender qual é o processo que eu faço para essa evolução? Putz, aí eu um me perdo. exercício, acho que mudaria de exercício, colocaria um mais simples e conforme ele fosse evoluindo gradativamente até chegar num exercício um pouco mais complexo. Perfeito. Vocês concordam que o treinamento resistido ele é importante para todas as pessoas, certo? Sim. E quais são os níveis que a gente, vamos, a grosso modo, quais seriam os níveis diferenciados ou especiais que a gente tem dentro do treinamento resistido para desenvolver um trabalho? O Daniel, na hora que começou a falar, já falou de um. O André falou do mesmo de uma outra maneira.
né? Que é, por exemplo, o cara que é iniciante, não tem experiência com o treinamento, e ele vai começar e de repente você dá um exercício para ele não tem uma boa percepção, né, de movimento, faz errado. Aí o André falou o quê? Ah, então eu trago ele para um exercício mais simples. Perfeito, você está vendo a segurança da pessoa, você está olhando, né, a maneira mecânica como ela está realizando aquele exercício, você analisa lá a cinesiologia, a anatomia do exercício e tal. Beleza. Mas como fazer para que o meu aluno entenda isso? O que que nós profissionais podemos fazer dentro do treinamento resistido, né? Mesmo com todas as limitações que a gente tem e tudo mais, mas o que que a gente pode fazer para que a pessoa consiga entender e consiga principalmente acompanhar, né, essa evolução que ela precisa ter para se desenvolver dentro da proposta do trabalho mesmo. O que que vocês acham? O que que vocês me dizem disso? Se vocês fossem ensinar alguém hoje, a fazer o, o avanço não, o arranque, tá? Do LPO. Como vocês ensinariam? Agora o bicho pegou, hein? A casinha, ó, caiu. Vocês sabem fazer o movimento do LPO? Do arranco? Ou arranque? Ou levantamento olímpico, todo mundo, como é o nome correto, né? Quem sabe? É aquele que a pegada aberta, não é isso? Ah, E com um único movimento tira do chão, do chão. sim. Não necessariamente um único movimento. Você pode fazer a parada e depois subir. Normalmente, quando se está com muita carga, numa Olimpíada, por exemplo, o cara levanta, ele agacha total com o peso no peito para depois subir. E daí ele tem que parar lá 8 segundos lá em cima. 8 ou 6, não lembro. É 8. Com cargas mais leves eu consigo fazer direto, sem problema. Ah, estaria sem movimento, sem tiver não muito recurso, um cabo de vassoura ou o próprio movimento mesmo. Mostraria o movimento para ele e pediria a repetição sem carga nenhuma, ou sem carga não, é, sem a barra, sem nada e corrigindo isso daí. Mas e a hora que puser a barra, a hora que puser carga, não dá diferença no movimento? Daria diferença. E o que que eu preciso fazer? Que tipo de adaptação eu faço? Ô, galera, Iniciaria. é uma Pode falar, professor. palavrinha. É uma palavrinha que vocês precisam lembrar. Ou duas. Uma, o Daniel já deu o exemplo de usar, por exemplo, um cabo de vassoura. Quando você substitui a barra de ferro por um cabo de vassoura, o que que você está fazendo? Funcional? Não. Não. O funcional vai servir daqui a pouco. Iniciação esportiva? Uma iniciação. Mas o que que você fez para ter essa iniciação? Tá feio, hein, professor? Você adaptou. Você fez uma Adaptação. adaptação. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou montar um, um circuito, uma aula, uma atividade, um exercício, uma proposta de correção de movimento para uma pessoa, é adaptar da forma mais adequada possível, que atenda à necessidade daquela pessoa, né?
para que eu consiga desenvolver o quê? O que que precisa? O que a gente precisa, né, para fazer um movimento perfeito ou próximo da excelência? É porque perfeito, perfeito ninguém faz. Mas a gente busca sempre a excelência. O que que precisa? Que muita gente deixa de lado quando a gente fala da musculação, do treinamento resistido de forma geral. E muita, por exemplo, Coordenação? coordenação. Coordenação? Por que que precisa de coordenação, Daniel? O que que significa coordenação motora? A coordenação também tem ligação com a consciência corporal. Se ele tem um déficit de coordenação, ele não tem uma consciência corporal. Acho que tende a falhar na consciência corporal. Creio eu que não boa, uma coordenação não ruim, né, no exercício pode vir a gerar lesões. O movimento pode vir a machucar o cliente ou o aluno Tá. por falta dessa coordenação. Então, mas vamos lá. O que que é a coordenação? Então, a coordenação é a forma correta, adequada, equilibrada e harmoniosa de se executar um movimento. Todas as vezes que eu vou fazê-lo, o que que eu preciso? Eu preciso ter essa consciência corporal que você falou, eu tenho que ter a percepção do meu corpo em movimento para eu entender se eu estou fazendo corretamente ou não. Para isso, eu preciso um desenvolvimento cognitivo, né? Que a gente fala, hoje em dia até fala-se da alfabetização motora. O que é a alfabetização motora? É a pessoa saber entender, saber ler o seu movimento, ter a propriocepção, né, corporal desenvolvida para que você perceba o seu corpo durante o movimento. Criar essa consciência é importante por quê? Porque às vezes você fala para a pessoa, ó, você está fazendo um movimento, mas você não está estendendo o braço todo. Aí você rouba no final, né? Então para de roubar. A gente usa uma série de jargões assim, de uma linguagem completamente informal, porque fica mais fácil para as pessoas que são leigas, né, que não são da área da educação física, entender o que você quer dizer. Só que às vezes eu preciso mostrar para a pessoa, né, a ideia do movimento sendo executado de uma forma que busque a excelência, e eu mesmo, enquanto professor e profissional, não consigo mostrar. Por quê? Porque eu não desenvolvi em mim essa coordenação. Então, assim. Professor, Oi, fala. eu posso falar por mim, cara. Eu treinava bola, né? Jogava bola, joguei bola por um bom tempo da minha vida, hein? Sim. E aí, cara, no começo, eu comecei no salão, depois fui para campo. Certo. E eu lembro no salão, vagamente, cara, eu tinha uma dificuldade tremenda direita e esquerda, cara. Direita e esquerda, professor. Se eu tivesse assim, parado, e o professor falar, você vai para direita, vai para esquerda, mas se fosse assim, um exercício de coordenação mais intenso, você vai mudar de direção mais rápido, e eu vou falar para você, eu me perdia todo, cara. Todo mesmo. Tipo, todo mesmo, não tinha noção, cara. E E isso aí, acontece dou muito. graças a Deus que esse cara passou na minha vida, que hoje já tipo, essa dificuldade sumiu, né? Mas eu tive bastante dificuldade. Então, e a gente precisa conseguir perceber isso nos alunos, né, e ajudar. Na musculação, como você não tem, por exemplo, essa ideia de uma mudança de direção e tal, é uma atividade mais tranquila, mais parada, mais pacata, a gente pode até falar, usar esse termo, a gente precisa respeitar, né,
e observar todas as dificuldades. O que normalmente eu falo, né, para os meus alunos quando eu estou lá na musculação, com o pessoal com o personal e tal, que a gente vai começar o trabalho do treinamento. A primeira coisa a aprender é a postura do movimento. Então, a coordenação do movimento, a execução do movimento completo. Quando eu falo de um meu aluno de personal que está buscando qualidade de vida, estética e tal, perfeito. Então, eu vou fazer o movimento completo, eu não preciso ter pressa, eu posso fazer o incremento de carga de acordo com o que ele vai evoluindo, sem nenhum problema. Mas e quando eu falo com o atleta? E quando eu tenho pressa? E quando eu tenho que adaptar o movimento, modificar o movimento, para que eu atenda à necessidade desse atleta de acordo com a modalidade que ele pratica? Então, eu preciso, enquanto profissional, fazer os testes. Eu preciso usar o movimento para ver se ele realmente vai funcionar, se ele vai ter funcionalidade, se ele é funcional para aquela atividade, para aquela modalidade, se ele agrega valor ao que eu estou fazendo. Esse é o princípio, por exemplo, do treinamento funcional, né? Que é agregar valor ao que você está desenvolvendo, ao que você está fazendo. Só que para isso, eu tenho que ter essa consciência, né? E essa consciência é assim: onde eu vou usar? Por que eu vou usar? Quando? Como eu vou usar? Será que vale a pena fazer isso? Então, existem, né, na literatura diversos questionamentos em relação a isso. Por que que um atleta se lesiona tanto? Muito mais do que uma pessoa que faz treino esporádico, por estética e tudo mais. Por que vocês acham que tem tanta lesão com o atleta? Pela alta intensidade? Será que é só alta intensidade? Alta demanda de atividade também. A intensidade, a demanda, o ultrapassar as barreiras, buscar performance o tempo todo, né? Tempo de recuperação também, né? Às vezes o tempo de recuperação que não é suficientemente adequado, mas aí já entra um outro quesito, porque depende, por exemplo, da, da sua estrutura, né, de trabalho e de calendário de competição. Então, que nem, vamos lá, vamos falar da nada da pandemia. A pandemia atrasou, por exemplo, todos os campeonatos de futebol do Brasil, né, do mundo todo, mas vamos falar do Brasil. Teve campeonato do ano passado que terminou esse ano. Aí, como terminou esse ano, não deu tempo dos caras ter férias e eles já começaram a jogar. Aí você vê que está todo mundo jogando numa intensidade menor. Por quê? Porque ainda está no processo de preparação, ou de recuperação, ou de descanso. Mas você vê que os caras não estão se lesionando tanto como era o esperado. Por quê? Porque existe um controle de carga, existe uma periodização desenvolvida para isso, né? Mas quando a gente fala das pessoas numa academia, eu preciso entender o seguinte: vocês acham que um treino de academia, imagina o treino que você quiser, ele é realmente intenso? Ele é realmente de alta intensidade? Acho que não, professor. Por que, Daniel? Você acha que não? Porque ele não tem a não ser claro que for com um atleta, mas pessoas comuns têm não tem ele não se mostra uma intensidade, uma demanda alta. A pessoa vai ter o tempo de descanso, às vezes assim, na maioria das vezes na academia ela não controla nem o tempo de descanso, às vezes a pessoa descansa mais tempo, não tem esse controle. Se tiver o controle,
mesmo tendo controle, eu acho que é moderada a intensidade. Não chega a ser alta intensidade, não. E o CrossFit? É alta intensidade. E daí? Ele está na academia. Ele está fazendo com as pessoas que buscam estética. Nem todos são atletas. E agora? Caiu por chão tudo que você falou antes. E eu estava concordando Então, com mas você. aí no CrossFit eu acho que a questão o tipo os tipos de exercício, né? São exercícios Ah! mais aeróbicos e tal. Tende uns exercícios resistidos, mas a tendência é ser mais aeróbico, né? Exatamente. A predominância, né? Na verdade, ele não é mais aeróbico. Na verdade, o CrossFit ele é muito intermitente, né? Porque você vai do aeróbico para o anaeróbico e volta para o aeróbico muito rápido, né? Por causa do tempo que você faz, dos intervalos que você tem, por menores que sejam, eles acontecem, né? E pela quantidade de repetições que você faz. A, a galera. Poderia falar que eram sessões de treinos HIITs com resistido ou não? Não. Não, cara, a gente muda completamente a característica do trabalho quando a gente fala do HIIT e do CrossFit, né? Em relação a diversos fatores, né? Por exemplo, se você pegar o HIIT Bodywork, né, que é o professor Alexandre que dava aula para vocês aqui, criou, ele trabalha só com o peso do corpo e é de altíssima intensidade, Intensidade. né? Mas onde ele controla a intensidade nesse caso? No volume, nas repetições, no tempo de execução, na velocidade de execução. Tem diversos fatores que ele usa, né, características que ele usa para isso. E, além disso, a mecânica do movimento. Então, quando você fala do CrossFit, o CrossFit ele tem uma mecânica de movimento muito peculiar, muito particular, né? Tem alguns exercícios que você vai fazer de forma muito explosiva, com uma carga muito elevada. Tem exercícios que você vai fazer usando o peso do corpo, por exemplo, fazendo barra, só que com uma série de alavancas que se usa no CrossFit, que facilita o movimento. E tem um momento que você vai ficar correndo e vai entrar completamente na parte aeróbica. Então, assim, você tem essa picos, né, diferentes de utilização de força, de sistemas e tudo mais. Mas o ponto que eu queria chegar é assim, você já falou, quem treina em alta intensidade é atleta. Quem não é atleta não sabe o que é treinar em alta intensidade. Ele pode fazer um dia, ele pode fazer dois. O atleta, ele faz, às vezes, treino de alta intensidade em duas sessões no mesmo dia, em dois períodos no mesmo dia, né? Só que depois ele tem o descanso adequado, a alimentação adequada, o tratamento de fisioterapia adequado, ele tem, às vezes vai lá e vai fazer varredura, que o pessoal da fisioterapia quase não sofre para fazer, né, no povo, né? Ele faz uma crioterapia, ele vai fazer um treino recuperativo com hidroginástica, sei lá, tem diversas opções, né, e oportunidades de fazer esse recuperativo para que o cara consiga estar, entre aspas, inteiro depois para dar continuidade no trabalho. E uma outra coisa que eu acho muito importante é assim, a periodização do trabalho que é feito, né, com o atleta. O que é periodização mesmo? Eu esqueci. Quem vai me ajudar a lembrar? O planejamento, Um planejamento médio, curto ou longo prazo?
Eu acho que depende, se for para uma competição, às vezes é de curto prazo. Se é mais para o pessoal, mais para a estética, seria de longo prazo. Tá. Então vamos lá, vamos pensar no pessoal da estética na academia. Esse longo prazo atende à necessidade do aluno? Não. E daí? Como que você explica isso para ele? Você já viu alguma academia de musculação que tenha realmente uma periodização de treinamento? Acho que eu me lembre, não. Você já viu, Daniel? Já viu, Getúlio? Não vi, não, professor. Desconheço. E por que que não tem? Porque se ela fizer uma periodização e passar para o aluno, ele pode querer cobrar depois, dentro daquele prazo, um resultado. Seria isso? E isso é bom ou é ruim? Para a academia é ruim. Por quê? Porque o aluno, por exemplo, se ela fez a periodização, vamos, por exemplo, daqui 3 meses você vai ter ganhos tal. Aí depois daqueles 3 meses, o aluno vai cobrar e não conseguir alcançar aquilo. Ele pode optar por um outro profissional ou por uma outra academia que ele acha que possa cumprir o que estabeleceu para ele, sei lá. Aí é que tá. Eu não sei se foi com vocês ou com a turma da manhã que eu falei o seguinte. Trabalho de personal trainer, ele é individual ou ele é em equipe? Individualizar. Não. É individual ou é em equipe? Ah, Existe uma grande diferença entre falar um trabalho individualizado e um trabalho individual. Você concorda comigo? O que é um trabalho individual? O que é um trabalho individualizado? Qual é a diferença entre eles? Ih, ai, ai, enroscou. pegou. Trabalho individual é aquele que você faz sozinho, certo? Individualizado é o que é planejado para você. Então, se o personal trainer, aí eu concordo com você, é um trabalho individualizado, existe uma equipe por trás disso, mesmo que seja uma equipe de 2 pessoas, você e o seu personal. Então, às vezes, e a academia é a mesma coisa. Se você tem uma academia, tá lá, de pequeno porte, pequeno ou médio porte, onde você faz a prescrição de série, a elaboração de série para todos os alunos que passam por ali, você tem uma condição boa para desenvolver um trabalho com uma periodização adequada, pensando no resultado que possivelmente o seu aluno vai atingir. E por que eu falo possivelmente? Porque não é porque você prescreveu o exercício que ele vai dar o resultado que você espera. Depende da forma como o aluno está treinando, como ele está se alimentando, se ele está seguindo o plano adequadamente. Porque, por exemplo, vou falar de mim, ó. Eu estava treinando bonitinho todos os dias, musculação certinho, não faltava um dia e tal. As últimas 2 semanas, sem contar essa agora, né, as 2 passadas, nas 2 semanas, nos 10 dias das 2 semanas, né, porque eu treino de segunda a sexta, eu treinei 4. Eu faltei 6 dias. Eu posso pôr a culpa no meu personal da diminuição no meu rendimento, por exemplo, no treino de hoje? Não posso. A prescrição dele está adequada, o volume está certo, a intensidade está certa. O problema foi eu não ter ido.
não é a culpa da prescrição. Então, eu tenho muitas coisas a serem avaliadas quando eu penso, quando eu faço uma periodização e penso no resultado esperado. Então, toda periodização ela tem um resultado esperado e não um resultado garantido, porque diversas coisas vão influenciar. A alimentação, o tempo de recuperação, a forma como a pessoa está treinando, a velocidade do movimento, o tempo de descanso entre as séries, a carga que o cara está usando. Então, tudo isso são pontos a serem levados em consideração. E o que é o mais importante de tudo? É eu ter, né, o discernimento. Professor, Oi, deixa eu atrapalhar rapidinho. não atrapalha nunca, fala. Dentro dessa periodização, no caso, você poderia dar um resultado? Não, poderia falar para o aluno, ó, até, sei lá, em tanto tempo você vai ter hipertrofia, ou a hipertrofia começa surgir efeito de hipertrofia, sei lá, em 10 semanas, em 12 semanas. Isso pode ser passado ou não? Falar, pô, eu vou me Eu, abdicar dessa questão aí, eu não vou passar para o aluno isso, senão o cara vai ficar na esperança e tal. ó, eu sempre programei com os meus alunos objetivos conjuntos, comuns. Então, por exemplo, tanto com os atletas profissionais como os alunos de personal que vinham buscar estética, eu falava assim: o que você quer? Onde você quer chegar? Aí o cara vira para mim e fala: ó, eu quero hipertrofiar, eu quero ficar forte e tal. Onde você quer chegar? Ó, eu quero chegar no verão com um corpo melhor. O quanto você está comprometido para fazer isso? O quanto você vai me ouvir, seguir a orientação e cumprir o que está sendo determinado para você para atingir seu objetivo? Então você começa a jogar com a pessoa. Você faz os combinados, você determina os objetivos, mas você não vai falar para ele assim, ó, você vai chegar quando. Espera-se que você chegue nesse resultado se você cumprir tudo que está sendo orientado. Se você treinar da forma como tem que treinar. Se você se alimentar do jeito que tem que ser. Se você não ficar enfiando o pé na jaca todo final de semana com um churrasco que você vai beber que nem um doido, comer que nem um maluco. Se você descansar o tempo adequado. Então você começa a pôr todas as possibilidades, todas as variáveis, né? É claro que você está começando com um aluno de personal hoje. No primeiro dia você vai despejar isso nele, o cara vai embora, né? Na verdade, você tem que fazer isso com a criação do vínculo adequado para esse seu aluno, né? Para esse objetivo. Então, eu tenho que ter a consciência, e eu falo para os meus alunos de personal isso sempre, assim, quando eu faço a anamnese com você, você me dá o objetivo que você quer. Oculto no meu trabalho, na sua série, no seu treinamento, está o meu objetivo enquanto profissional ou a minha obrigação enquanto profissional de preparar você para atingir seu objetivo. Então, eu quero hipertrofia. Beleza, você vai hipertrofiar. Só que primeiro você vai precisar fortalecer dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Porque a hora que você tiver com o seu corpo fortalecido, seu corpo preparado, a base desenvolvida para você ganhar massa muscular, isso vai acontecer. Agora, eu não faço milagre. Eu só consigo atingir os objetivos que são planejados e determinados para você se você se envolve, se você se doa, se você se entrega a isso. Entendeu? Então, eu sempre conversei com os meus atletas, eu sempre passei para eles aí
o objetivo e o que eu espero deles. E eu avalio periodicamente, exatamente para poder mostrar, ó, isso você está fazendo, isso você não está fazendo. Aqui você melhorou e aqui não. Por quê? Porque você está vacilando nisso, nisso e nisso. Ó, aqui você melhorou porque você está fazendo isso, isso e isso corretamente. Então a gente começa a dividir as responsabilidades. Porque senão fica igual o técnico de futebol, né, cara? O time vai mal, os caras não querem jogar, quer perder, 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 até você ser mandado embora. Aí você é mandado embora, entra um outro técnico lá que com 2 dias resolveu todo o problema do time, todo mundo já tá jogando bem. Você acha que o cara é mágico? Não. O time que queria derrubar o treinador. Entende como que é o negócio? Sim ou não? O Daniel cansou de falar comigo. Aí, a gente começa a pensar no seguinte, ó. Vou compartilhar isso aqui para vocês verem uma coisa. Muita calma nessa hora que ele tá indo. Ó, a segurança. Quando a gente pensa na segurança, a primeira ideia da segurança é evitar o risco de lesões. Espera um pouquinho só aí. Tá ouvindo, né? Tá rolando. Bom, Tá rolando treta aí. então é melhor cancelar o microfone dele, deixar ele brigar à vontade, depois ele fala para nós. Então, o que acontece é assim, vou compartilhar de novo. Todas as vezes que eu penso na segurança, né, do exercício, eu tenho que pensar no quê? Nas adaptações, né, nas lesões que podem ser, né, agudas ou crônicas, e elas estão associadas a quê? A técnica inadequada da execução do exercício. Qual é o exercício onde a gente observa facilmente, né, uma execução inadequada? É assim, nítido, cara. Em toda academia tem um candango que faz esse exercício errado. Qual é? Vocês acham que é o mais clássico? Ai, 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 ai. Alguém já viu alguma pessoa numa academia fazer a rosca direta errado? Eu já. Como que eles fazem? Ele tenta roubar com um tronco empurrando, ajudando a jogar para cima. Aí fica balançando, né? Isso, Nem é. flexiona, nem estende o braço fica flexionado. Ele sobe e desce flexionado e o cara está movimentando o tronco, né? Aí o que que ele vai sentir? Ele vai vir para cá, ó. Essa dor aqui nas costas. Vai arrebentar com o cara. Então a gente fala o seguinte: lembra que eu falei para vocês da postura? O posicionamento corporal, né? Ele precisa vir até antes da técnica do exercício em si. Eu preciso mostrar para o cara, para o meu aluno, como ele vai ter, como tem que ser a postura dele, como que ele encaixa o quadril, como que ele flexiona o joelho, o quanto ele vai mexer ou não o tronco, né? Porque o que acontece é assim, infelizmente, né? As pessoas sempre vão associar o rendimento ou a evolução no treinamento resistido à quantidade de peso que você levanta. Então o treino só é bom, ele só está funcionando. Você só vai ter o resultado, você só vai estar forte se você levantar muito peso. Só que pensa, quanto mais peso, maior a minha dificuldade.
maior a força desprendida para levantá-lo, para erguê-lo. Se eu não tenho a coordenação adequada, se eu não tenho a propriocepção adequada, se eu não tenho consciência corporal para fazer isso, fatalmente eu vou fazer errado, né? Não tem como. Então, o que eu preciso fazer? Propor soluções. Eu, profissional de educação física, propor soluções. Qual é a primeira solução que a gente pensa quando a gente fala numa rosca direta? Que o cara tá fazendo errado. Diminuir a carga, não é isso? Tá pesado para você, diminuir a carga. Só que daí você para e olha, né? Todo mundo na academia está fazendo com 10, 15 quilos de cada lado, você vai pôr o cara para fazer com 1 quilinho. Ele vai se sentir mal, ele não vai querer, ele pôs mais peso porque ele quer estar, ele quer ser percebido por aquela moça bonita que está treinando do lado. Aquelas coisas todas que vocês sabem que tem em academia. O que normalmente eu faço? Eu falo, não, você pode manter o peso, a carga que você está usando, não tem problema não. Mas encosta aqui na parede e faz. O cara não vai ter como roubar, não tem como jogar o tronco para trás, não tem como fazer nada, ele não vai conseguir. Aí ele vai criar a consciência de alterar a carga, de diminuir a carga, né? O nosso poder de persuasão, o nosso poder de convencimento, né, perante os alunos, nesse sentido, nesse caso, é muito importante, exatamente por isso, para que você consiga transmitir, transferir a informação relevante e importante que você traz para a realidade do seu aluno. Porque se você não atende à realidade, se você não consegue explicar, mostrar, demonstrar o exercício, o que é melhor se fazer? Para, né? Acerta a carga para você, mostra de forma pedagógica, né, progressiva a execução do movimento e observa, se mantém perto do aluno que está aprendendo. A hora que ele entender aquilo, beleza. Ele interiorizou o movimento, está executando certinho, beleza, você pode deixar o cara mais livre. Mas sempre lá, olhando, mesmo que a distância. Por quê? Quais são os fatores que influenciam na eficiência da minha coordenação motora? Não, responde um de cada vez, senão eu não vou entender, cara. Ninguém? Como que eu posso corrigir? Como que eu posso ver? A primeira coisa, galera, é diminuir a carga, né? O máximo que eu conseguir e fazer o trabalho de coordenação. Prestou atenção, sentiu o movimento, tá entendendo o porquê de fazer dessa forma? Então agora incrementa a carga. Voltou a fazer errado? Tira a carga de novo. Faz um incremento menor de carga. Eu tenho que ir adaptando, eu tenho que ir ajustando, eu tenho que ir conversando, né? Daniel, você, o nosso fisioterapeuta aqui, vai responder para mim. Isso aqui, utilização de equipamentos de segurança, como cinturão lombar e faixa compressora, adianta? Realmente protege? Será que o Daniel voltou aí? Tô aqui, professor. Não, Protege? professor, eu acho que não. Por quê? Porque o que vai proteger a execução do exercício é a postura correta, mais confortável possível. Na verdade, a postura não é tua e sim do aluno, no caso, né?
postura que ele se achar mais confortável. A gente mostra, creio eu, que a gente mostra como profissional o mais correto a se executar o exercício, e ele vai tentar achar um mais correto que, né, no caso dele, né, na nossa visão, se tiver dentro daquilo que a gente passou e está confortável para ele para ser realizado, ele realizar. Eu acho que se for para lesionar, vai lesionar com cinto, vai lesionar com joelheira, vai lesionar... Isso daí dá uma percepção, um placebo de segurança, uma percepção falsa de segurança. Ok, eu concordo com você em todos os sentidos e falo mais, né? Todas as vezes que você usa um equipamento desse, essa é a minha opinião, se eu tiver errado, me corrija, Daniel. Ao proteger essa região, você deixa de trabalhar a sua própria percepção e você desenvolve menos força nesse lugar, nesse espaço que está protegido. Então você não dá sustentação funcional do movimento através dessa musculatura auxiliar. Você está usando subterfúgio externo que nem sempre vai estar com você. E isso pode te trazer prejuízos, né? Eu sou muito adepto de, primeiro, ensinar a coordenação do movimento, observar todas as possibilidades possíveis e imagináveis, né? Do erro nesse determinado exercício, nesse determinado espaço, né? E, e procurar, né, de verdade, a, a possibilidade, né? Procurar a possibilidade de uma execução mais consciente. O que que vem a ser uma execução mais consciente, né? É aquela que eu preciso sentir o movimento correto sem precisar fazer o incremento exagerado de carga. Por exemplo, quem pode descrever para mim o desenvolvimento Arnold? Vocês conhecem? Ou quer abrir a câmera e mostrar para mim o movimento, se acha difícil fazer essa descrição? Até parei de compartilhar, vai que alguém quer aparecer. Desenvolvimento Arnold. Quem sabe como é? Existem alguns movimentos na musculação que eles têm nomes diferentes, né? E às vezes a gente fala, as pessoas não sabem. O que eu conheço como desenvolvimento Arnold é exatamente esse movimento aqui. Eu seguro dois halteres aqui, palma da mão virada para mim, né, para o meu rosto, e eu faço esse movimento. Subo e volto. Subo e volto. Normalmente faço sentado num banco, encostado, né? Faço essa abdução dos braços para que eu saia, né, do movimento da posição de supinação para a pronação e estenda o braço e retorne. Tem muita gente que não consegue fazer esse movimento. Por que que não consegue? Porque não consegue a percepção de igualar o movimento, a amplitude dos movimentos dos dois braços. Então, de repente, é melhor a pessoa pegar uma barra e trabalhar com a barra, com um cano de PVC, com um cabo de vassoura, para entender essa amplitude, para depois você fazer o incremento de carga. Então, o que que eu estou promovendo com as pessoas? Eu estou promovendo consciência corporal. Eu estou promovendo a ideia do desenvolvimento integral e a percepção da pessoa diante do seu próprio movimento. Porque para eu olhar qualquer um de vocês fazendo qualquer movimento,
é fácil. Por quê? Porque eu já tenho gravado na minha memória um determinado padrão de movimento. E eu vou comparar o seu a esse padrão que está gravado na minha memória. Se eu fizer isso, por exemplo, com vocês, numa avaliação, vocês acham correto? Se eu fosse fazer uma avaliação hoje, vocês achariam correto isso? Professor, não entendi a pergunta. Como que eu vou reelaborar? Espera aí. Pior que eu não consigo pensar numa outra forma. Vamos pensar no seguinte. Eu preciso ensinar um movimento para vocês. É correto que eu comece exigindo de vocês, né, um movimento que vocês estão aprendendo hoje, a excelência de um atleta profissional? Acho que não, professor. Ah, com certeza não é correto. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu tenho que possibilitar, promover a progressão do movimento para o meu aluno, para que ele entenda essa coordenação, para que ele crie essa percepção corporal adequada, para depois eu incrementar o peso, para depois eu incrementar a carga. E a partir do momento que eu estou incrementando carga, eu tenho que lembrar de uma nova adaptação, de uma readaptação, porque ele aprendeu o movimento de repente sem carga. Quando você põe a carga, os eixos de execução do movimento podem ser alterados. Por quê? Pela presença da carga. Eu vou buscar mais equilíbrio, eu vou abrir mais a minha base para me equilibrar melhor, eu vou me deslocar, sei lá, de forma diferente. Então, existem inúmeras possibilidades do que pode acontecer e do que deve acontecer nessa adaptação que a gente não pode deixar passar. Aí, o que que eu pensei? Bom, então eu vou levar um negócio para eles verem, que eu sei que todo mundo vai querer. Depois eu passo para o representante, se vocês não tiverem, é lógico, né, para ele compartilhar com vocês. Olha que interessante esse livro aqui. É um livro antigo, tá? Ele não é novo, não. Professor, Oi. dentro disso daí, Ah, eu tenho esse livro aí. Dentro disso daí, que você falou, se tem algum trabalho científico, alguma coisa nessa linha, assim, por exemplo, um exercício de rosca direta, numa posição correta, assim, por exemplo, eu tô treinando lá um exercício, cara, eu sinto que, assim, o foco ali é bíceps e tal, mas assim, você faz força, tipo, abdômen, você faz força da perna para manter a posição. Tem um trabalho que fala dessa força, dessa interação, né? Aí entra aquela questão do cinto, né? Do porquê não usar, dependendo do exercício. sim. Porque assim, você vai deixar de trabalhar Essa aquele. percepção auxiliar da musculatura que vai estar fazendo uma contração isométrica, fortalecendo, equilibrando e auxiliando todo o seu movimento, né? Existem estudos sim, Daniel, eu já vi alguns, é que, na verdade, é, eles, as pessoas estudam muito o agonista e o antagonista, né? E acabam deixando de lado, por exemplo, outras percepções, né? Como essa, por exemplo, ó, guia dos movimentos de musculação, uma abordagem anatômica. Qual que é a ideia aqui, né? É observar, perceber, orientar a anatomia do movimento. Coisa que às vezes a gente esquece. Coisas que às vezes a gente deixa passar. Igual o Daniel falou, eu vou fazer um exercício de rosca. Eu sei que o foco é o bíceps, mas pô, eu estou trabalhando core, eu estou trabalhando perna. Só que tem gente que insiste em não perceber. E aí é que está
o grande problema da limitação do conhecimento em relação ao que eu faço. Hoje estava até conversando com um colega, né, Hum. na academia, que agora estava treinando, e a gente estava falando que como que tá crescendo essa quantidade de pessoas treinando descalço, cara, por treinamento dos músculos dos músculos intrínsecos do pé, né? Então, assim, a base se torna melhor, o movimento fica um pouco mais harmônico, e eu estava conversando sobre isso hoje. Mas na musculação? Na musculação. Caramba, cara. E você É. acha isso seguro? Então, aí eu estava conversando nessa questão da segurança. Tipo assim, não é seguro, não tem segurança para esse cara. Porque, assim, claro que um peso se cair num sapato vai pegar também, mas o sapato vai dar uma protegida. Agora, no pé, cara, sem nada ali, Há quanto tempo acaba com você o pé treina da pessoa. musculação, Daniel? Oi, Quanto tempo você treina musculação? cara, faz uns 10 anos aí. Quantas vezes você viu alguém derrubar o peso no pé? Então, poucas vezes. Então, é isso que. Não, acho que eu vi uma vez só. Eu também. Eu trabalho com Uma vez. musculação há quase 20 anos. Então, uma Né? vez. Aí eu falo para você o seguinte, cara. Eu não faria isso com um aluno iniciante. Eu não Uhum. faria isso com um aluno intermediário. Mas será que se ele não visse ali os mais antigos ali treinando e não ia falar, pô, o cara pode, por que que eu não posso? Aí é que Né? tá. Eu já trabalhei isso e trabalho isso, né? Com os que se sentem à vontade de fazer, mas o cara tem que ser avançado. E a hora que eu Entendeu? sou questionado sobre isso, a primeira Hum, coisa que eu falo é: qual é o seu nível de consciência corporal e de pra- segurança para fazer um trabalho como esse? O entendeu? quanto É, entra você tudo que se. vai entrar tudo que você falou, né? Que, pô, o cara não tem consciência, vai fazer como exercício, vai Entendeu? acabar se machucando. Você guarda os seus pesos adequadamente ao terminar cada exercício ou você larga tudo aí? Você Não, eu guardo, cara. desmonta adequadamente o seu peso quando você termina o exercício ou você tira de qualquer jeito? Porque se É, você trabalha com uma carga alta, por exemplo, no supino, você está trabalhando com 25 quilos de cada lado e são duas anilhas de 10 e uma de 5. Aí você vai tirar, você tira todas de um lado e dane-se o outro lado. O peso cai na cabeça do cara que está fazendo abdominal do lado da coisa porque você foi descuidado. Ou você vai lá, tira 5 de um lado, tira 5 do outro. Ou você puxa a barra e encosta ela na base para que a hora que você tirar tudo de um lado, ela não faça essa força de virar. Então, você tem essa atenção, essa concentração, essa capacidade de percepção do trabalho. Então, essas são questões que são faladas. Por exemplo, a academia onde eu treino, o dono lá ele só treina descalço. Só que ele só treina no horário do almoço quando não tem aluno, para evitar esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não gosto de treinar descalço. Eu, eu, eu treino muito, né? Eu trabalho muito de tênis, eu fico muito com tênis o tempo todo. Cara, eu tiro o tênis, meu pé dói. Eu andar dentro de casa de chinelo, meu pé dói. Então eu vou treinar descalço. Pô, professor, de repente seu pé tá doendo exatamente por isso, porque você tem que desenvolver musculatura intrínseca e tal. Cara, eu vou dar um jeito de desenvolver de outra forma. Eu não vou ficar andando descalço, porque eu sei o quanto vai doer em mim depois, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas e a forma como eu vou buscar a resolução disso. Uma das formas é entender isso aqui, ó, uma abordagem anatômica. Sabe aquele linguajar que a gente comentou na semana passada do esse exercício pega aqui? Cara, se eu começo a olhar essa abordagem anatômica, se eu começo a perceber e estudar isso, eu não vou mais falar que pega, que faz ou que deixa de fazer, né? Eu vou começar a ter a, a consciência e o discernimento de, olha, você está trabalhando tal músculo, entendeu?
Por quê? Porque não é pega, né, cara? É meio complicado. Eu queria achar aqui, eu acho que não tem, cara. É, no PDF o cara não pôs. Você falou que tem o livro. Você sabe de que ano é esse livro, ô, Daniel? Professor, nem sei, cara. Eu usei esse livro aí no início da física, cara. Tem até Então, hoje PDF esse livro, cara. assim, eu gosto muito, tá? Cara, esse Muito, livro é top. Esse livro muito. é bom. Por quê? Já tem uma outra versão, né? Já tem mais duas edições dele. Eu não consegui. Na verdade, elas não foram lançadas no Brasil, né? Mas olha lá, quando eu penso em braço e antebraço, olha aqui por cima quantos músculos eu tenho para trabalhar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quando a gente vai falar para os alunos, quanto a gente fala? Bíceps, tríceps, deltoide, ombro, né? Cara, eu tenho muita coisa para ser trabalhado. Eu tenho muito músculo envolvido em diversas ações, né? Por exemplo, olha lá, ele mostra aqui para gente quando eu estou fazendo, ó, uma flexão alternada dos antebraços com rotação do punho e elevação de cotovelo. O que que vai pegar, né? Onde vai trabalhar? De forma isométrica, todos esses candangos aqui, ó. De forma isotônica, aqui, né? E onde ele vai estar aparecendo quando eu estou estendendo? O que que eu estou fazendo, né, com o meu movimento? Se eu for pensar, aqui ele me mostra uma descrição de como eu vou fazer o movimento, o que é o adequado, com uma figurinha bonitinha do início e do fim do movimento e do retorno. Então eu tenho passo 1, passo 2 e passo 3, né? E eu tenho até, né, em algumas, o como não fazer, né? Quer ver? Aqui ele está fazendo. Tem alguns aqui que ele mostra o movimento errado, galera. E muitas vezes o movimento errado é o que a gente mais faz. Tem variantes do Top esse livro, exercício, hein? ele é muito legal, Já até né? baixei que já. Já baixou? Ah, eu ia mandar para Já. vocês pelo representante, então tá bom. Não, facinho de achar, mas caramba, legal pra caramba. Então, às vezes, né, a gente acaba nem procurando coisas assim, né? Aí, ó, eu separei 4 aqui para vocês que eu tenho. Isso aqui tá lá no site do CREF, ó, né? Estrutura do treinamento e controle de carga. Esse livro é muito legal, tá lá para download, né? Tem gente que nem sabe e o cara mostra tudo, toda essa estruturação, como eu vou montar, como eu vou fazer. E muitas vezes, né? Ó, esse cara daqui de São José, João Margon Gambini, né? E o Olivato é outro cara que é daqui de São José, né? Que são conselheiros e tal. Galera, a gente tem à disposição da gente gratuito. Só que tem gente que vai lá e não quer ler. Nossa, um livro de 114 páginas. Ah, não, professor, é muita coisa. Que muita coisa? 114 páginas você lê em 3 dias. Se você for fazer estudando, vai, uma semana. Para você entender o negócio. E olha o quanto de coisa, né? Como que eu monto o programa de treinamento? Quais são as diretrizes para isso, né? Como que eu faço sistemas de séries? Quais são os sistemas que eu tenho? Como que faz a respiração, né? Cara, tem muita coisa, né? Aí tem um outro aqui, ó, que fala de sistemas, também é antiguinho, mas tem, ó, de 2001, é antigo pra caramba. Mas tem muita coisa aqui que é usada até hoje, né? Aí tem um outro mais novo, treinamento de força para a saúde e performance humana, né? Que é do CREF, foi lançado há 2 anos atrás, eu acho, né?
Deixa eu ver aqui. Olha lá, 2019, né? Então, é mais novo, tem bastante informação, né? Se vocês olhar aqui, né? Não o currículo dos caras, mas vamos ver o sumário. Quais são os mecanismos neurais, né? Bioenergética, tem bastante é, informação que é importante. Fala aqui da parte mais importante, na minha opinião, de treinamento, que é a periodização. E daí a gente entra é, num furacão, né? Tem gente que hoje defende não existir periodização, né? Aí eu não consigo entender, cara, como que você faz um trabalho com uma pessoa e vai falar para mim que a periodização não se trabalha mais. Como não? Você não planeja o trabalho, você não estabelece onde você quer chegar, você vai lá e treina, hoje vou treinar isso e pronto, né? Vocês já viram treinamento de atleta? Treinamento específico, de força especial para atleta? Alguém já acompanhou? Atleta mesmo, atleta de verdade. Vou mostrar para vocês 2 vídeos. Eu já vi uma de corredor e jogador de futebol, atletismo, de dinamometria, cara, isocinética. O cara Como que fazendo é? uns treinamentos de dinamômetro. Como que é? O que que eles faziam? Eles faziam força máxima e o dinamômetro impunha a força na volta. Então ele tinha que segurar essa volta. Ele impunha a força de novo, o dinamômetro colocava uma carga maior. E Sim, até a exaustão. Até a exaustão. tá. Mas e trabalho específico? Força Não, especial? Porque o não trabalho dinamômetro, específico. se você for ver o Ele dinamômetro, é né, mais cara? um teste, né? Ele até. Não, você pode até treinar no dinamômetro. Puta, se eu tivesse um dinamômetro para dar treino, meu Deus do céu, cara. Você desenvolve uma força ferrada nos caras, né? De forma muito complexa e completa, né? Mas o problema é o custo disso, né, cara? Uhum. Agora, ó, eu vou mostrar para vocês um cara que já foi recordista mundial de lançamento de dardo, ele fazendo um treino específico de força especial pro lançamento de dardo. Aí depois a gente comenta o negócio, tá? Eu só vou. É que demora um pouquinho para carregar o vídeo. Eu vou mostrar ele o mesmo movimento em 2 ângulos para vocês, tá? A hora que ele carregar aqui, eu ponho. Eu dou a pausa e compartilho com vocês para vocês verem o trabalho inteiro. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, que agora eu vou conseguir compartilhar. Pera aí. Eu vou compartilhar sem o som, tá? Só para vocês verem o movimento. Ou vocês querem a musiquinha? Ah, põe a musiquinha também. A musiquinha é legal. Pera aí. Tá aparecendo aí? Olha o movimento do cara. O que que eu tenho de material? Ó, barra, né? A anilha, o banco. Presta atenção no movimento, depois a gente comenta. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. E aí, o que que vocês acham? Nossa senhora. Esse é um dos, se não é um dos vídeos mais vistos aí dessas semanas que passou aí, sendo comentado tudo que é tipo de rede social, por Isso. causa do movimento que ele faz. E muita gente boa comentando. Acho que eu vi um post do Mário Pose colocando. Sim, eu peguei lá com o Mário mesmo. Então, esse vídeo aí, e aí foram para uma, sei lá de quem que é o dono da página Saúde Irônica, e o cara foi falar mal do exercício, mas não sabia nem o porquê do exercício. Sim. Aí eu vi o Mário comentando o porquê do exercício. Aí é que tá, olha só. Quando a gente fala de trabalho de força especial, né, e esses caras, meu, tem muita gente que vamos falar aí a verdade do negócio, né, cara? É,
imagina assim, esse exercício pode causar lesão? Sim ou não? O que vocês acham? Creio eu que como os outros exercícios também pode, ele pode causar. Mas e nesse atleta? Porque é um movimento específico dele, né? Ele já está acostumado a executar esse tipo de movimento. Creio Esse eu não que é o pode. primeiro dia de treino dele, né? Sim, Isso, ele chegou a esse exercício, ao desenvolvimento dessa força especial, ao longo do tempo de treinamento, aprendendo o movimento, aprendendo a técnica, tendo a consciência corporal de absorver o movimento, né? Então tem muita coisa envolvida e às vezes as pessoas elas vão falar, ah, mas você lesiona, vai pôr. Meu, para de ser ignorante, né? Olha o movimento por outro ângulo. Ah, o treinador quase caiu, começa tudo de novo, né? Vamos lá. Ele está sempre com auxílio, né? O cara ajuda ele no movimento, em segurar o peso e tudo mais, mas isso aí é a prática desse, desse atleta no dia a dia. É o movimento que ele faz, né, o tempo todo. E é a segurança e a adaptação que a gente falou lá no começo. Não foi no primeiro dia de treino que ele começou a fazer isso, né? E ele tem esse desenvolvimento da consciência corporal adequada para fazê-lo, né? E um outro detalhe que é muito importante, né? É, ele tem a coordenação específica do movimento. Você viu o padrão do movimento que ele faz, o momento de soltar, onde o cara segura, devolve, como ele protege, né? É, o ombro, a hora que ele leva o peso para trás, ele sobe o quadril para usar toda a cadeia de força cinética, a, a percepção corporal inteira para se aproximar do movimento, o quê? Do lançamento do dardo. Isso aqui é força especial, é força específica. Eu, é aconselhável vocês fazer esse movimento? Para quê? Você vai usar esse tipo de força um dia? Você faz lançamento de dardo? Se você não faz, não tem por que você fazer. Ah, vai causar lesão. Onde? O cara faz isso, é a continuidade do movimento dele. Vai causar lesão se ele puser isso na academia para quem está trabalhando com estética, né? Vai causar lesão se você passar isso para uma pessoa que não tem a consciência corporal de utilizar. Aqui a gente não está nem discutindo dentro da periodização em que fase do treinamento, em que período, né, ele está fazendo isso. É competitivo, é base, é pré-competitivo? Não está em questão. A gente está analisando o movimento. A gente está analisando a ideia da força especial, específica para um determinado movimento. Normalmente, isso aí ele vai usar no período pré-competitivo. Quando ele saiu da base, ele já fez todo o fortalecimento que ele precisava, já teve todo o ganho específico de força que ele tem, de coordenação. Quando ele vai entrar no período pré-competitivo, aí ele vira e ele começa a fazer isso por quê? Para ter a transferência específica da técnica do arremesso, né, do lançamento do dardo, para quando ele for para a competição. Então, olha como tudo é pensado para ter uma sequência adequada nisso. Então, o pose, pois, isso aí, a gente discutiu bastante, né? Eu converso com o pose quase todo dia, né? E você deve estar acompanhando ele no Instagram. Você viu os cursos que ele está lançando? curso bom e barato. Então, né? São, R$ 50, 5 aulas,
Meu, eu estou fazendo inscrição em todos. Periodização. De periodização, ele fala da periodização, fala do estímulo, ele fala de tudo, cara. E assim, é claro que meio que funde a cabeça do povo que não consegue acompanhar a linha de raciocínio dele, né? Mas qual é a vantagem, né? Diferente de muitas outras plataformas e cursos, você viu que esse curso vai ficar para você para a vida inteira. Você vai ter acesso a vida inteira, né? É vitalício. Por quê? Porque o Marião é um cara assim, é claro, como todo mundo, ele faz o marketing dele, ele precisa do marketing dele porque ele vende, né? Lógico, sem dúvida nenhuma. Mas ele é um cara que ele não está preocupado só em ganhar, né? Ele tá preocupado em também, né? Divulgar, em compartilhar esse conhecimento. Por quê? Porque que nem ele fala, meu, ele está fazendo 50 anos esse ano, daqui a pouco ele está aposentando, quem que vai ficar no lugar para dar continuidade num negócio desse, né? O Mário está com uma proposta de trabalhar na NBA, cara, trabalhar no Chicago Bulls, entendeu? O cara é top, os caras vieram buscar ele, que ele já trabalhou lá uma época e estão querendo levar ele de volta, né? Por quê? Porque é um cara que tem conhecimento, ele trabalha de uma forma meio radical, meio maluca, tem hora e tal. Cara, quem nunca foi doidão, né? Quem quer trabalhar com atleta... Professor, gostei da linha de pensamento dele quanto a criança, cara. Treinamento de força em criança. Gostei da linha de pensamento dele, cara. Mas Legal. é corretíssimo, eu compartilho com tudo que ele fala, né? Eu acho aquilo lá também. Eu acho que tem que estimular, a gente tem que entender. Por isso que eu falei que a ideia, né, do desenvolvimento motor lá do Galahu tem algumas coisas a serem readaptadas, reestudadas. Por quê? Porque você pode e deve fazer esse trabalho de treinamento de força sem se preocupar com aquele negócio, não vai crescer, vai atrapalhar o crescimento, vai ser ruim, vai ser isso, vai ser aquilo. Não é bem assim, né? Não dá para ser levado a ferro e fogo. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar a genética da pessoa, né? A genética está aí para mostrar isso. Você consegue potencializar um monte de coisa? Consegue fazer diferente de um monte de coisa? Claro que consegue. E eu acho que o nosso trabalho deve ser esse, né? De estar fazendo exatamente isso para que a gente possa é, estar otimizando algumas situações. Isso é muito importante, né? Da gente fazer, da gente é, desenvolver, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que se atualizar, estudar, pensar, é, entender outros posicionamentos, outras formas de pensar mesmo das pessoas é muito importante, né? É, tem algumas coisas que o Mário fala que eu não concordo, né? Como tem coisas que eu falo para ele que ele não concorda, a gente debate, muitas vezes a gente chega em acordo, outras vezes não, né? Mas isso não quer dizer que eu tô certo, ele está errado ou vice-versa. Como deve ter coisas que eu comentei, que eu falei aqui com vocês podem não concordar, né? E eu sou o tipo de professor que não tem esse problema de ouvir uma discordância de um aluno. Se o aluno virar para mim e falar, professor, eu não concordo com o que você está falando. Beleza, por quê? Argumenta, me mostra onde eu estou errado. Eu posso aprender com a experiência de vocês, eu quero aprender com a experiência de vocês, né? Isso é muito importante. E, como eu falo sempre, eu não sou o dono da verdade, eu estou num processo de aprender, de conhecer constantemente, né? E a gente precisa disso. Galera, peraí, eu vou sumir um pouquinho, que eu vou ligar a fonte do computador aqui que vai acabar a bateria. Peraí. Por exemplo, né? Eu pego no pé do Daniel o tempo inteiro, fico perguntando um monte de coisa para ele. Por quê? Porque muitas vezes eu quero entender e enxergar, né? Ou melhor, eu quero entender
a visão da fisioterapia em relação ao que a gente está falando. Porque eu acho que são áreas muito afins, muito próximas. E são duas áreas que precisavam se conversar muito mais, né? E quebrar um monte de barreira, quebrar um monte de paradigma. Por quê? Porque se isso fosse possível de ser feito, e né? Precisa aí acabar, na verdade, algumas ideias de, como fala? Ai, qual é a palavra, cara? Não é humildade, mas é humildade ao mesmo tempo. E, caramba, eu não consigo pensar na palavra. Mas a gente tinha que quebrar, né? Essa ideia, tipo assim, a fisioterapia é melhor que a educação física, ou a educação física é melhor que a fisioterapia. Pô, não tem melhor, né? São duas áreas que são é, complementares o tempo todo. Elas podem se auxiliar o tempo todo, né? E eu não tenho que mostrar para você que você está errado para eu provar que eu tô certo, né? Não é assim. E eu vejo muitas vezes isso acontecendo, né? E isso é muito complicado. É, a gente precisa entender, né? Quando a gente fala dessa segurança e dessa ideia de entender a logística e a montagem do treino como uma fase muito importante de um processo, mas que é um processo contínuo, que é um processo que eu preciso fazer ele acontecer o tempo todo, porque os riscos acontecem todos os dias. Lá na academia, quando eu vou fazer um exercício, de repente eu estou fazendo ele errado hoje, eu não vou sentir o problema, o peso desse erro hoje. Isso vai ser lá na frente, vai ser lá no futuro que vai me causar problema, que vai me trazer outras complicações, né? E às vezes a gente vai orientar o aluno e o cara não quer ouvir, né? Nós, profissionais de educação física, a gente sofre muito com. Ó, eu vou falar de um lance que aconteceu, mas não vou citar nomes, tá? Eu tive um aluno, né? Não dou mais aula para ele, é, personal, e quando ele me chamou, na verdade, ele veio perguntar, ele queria fazer uma consultoria só. E o que era a consultoria? Ele queria tirar dúvidas de um monte de coisa, porque ele falou que ele já pesquisava o treino que ele faz, e ele prescreve o treino para ele, porque ele é engenheiro, então ele sabia fazer a pesquisa, e ele entendia do que ele estava fazendo e tal, não sei o quê, só que ele não estava tendo resultado. Eu falei, lógico, você não vai ter resultado. Eu falei, você é engenheiro do quê? Ele falou, eu sou engenheiro de produção. Eu falei, beleza, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: para a produção que você vai fazer, vamos falar de um automóvel. Você está numa linha de produção. Ele falou, tudo tem que funcionar assim, assim. Eu falei, tá, e se o equipamento não funciona? E se falta ali o material específico para uma determinada parte do carro? Como que acontece? E se passa por uma parte da linha de produção e faltou o material, chega lá na frente, o que que acontece? Não dá certo. Eu falei, então, seu treinamento é isso. Você está montando um treino, você faz uma mesma série há 2 anos, você nunca mudou os exercícios, mas você muda o volume e a intensidade. Eu falei, tá, como que você muda? Ele falou, eu faço 2 semanas leve, 2 semanas médio, 2 semanas intenso, depois eu volto pro leve para eu descansar. Eu falei, que porra é essa? Você não tem uma periodização, você já está num platô de exercício há muito tempo. Você tem que variar o exercício, você vai trabalhar outro estímulo para o mesmo grupo muscular, com intensidade diferenciada, com intervalo diferenciado. Daí eu comecei a falar um monte de coisa pro cara. Aí ele falou assim: não, mas eu não quero o seu trabalho. Eu falei: tá bom, problema seu. E eu falei: eu não vou te dar consultoria, você pode pagar o que você quiser, porque eu não tenho como passar para você
todos os meus anos de estudo em 1 hora de consultoria, em 2 horas de consultoria, em um dia de consultoria. Você vai treinar errado. Você fala que. Ah, daí ele falou assim: por exemplo, eu não faço supino com barra, porque eu pesquisei e eu vi que fazer o supino com barra lesiona a articulação do ombro. Eu falei assim: o halter não é uma barra? Ele só não está você não está segurando ele com as 2 mãos. Você não faz um movimento. Mas se você fizer o movimento errado com o halter, você vai lesionar do mesmo jeito. Você vai lesionar se você for fazer com um cabo de vassoura. O, o que lesiona não é a barra, é a execução errada do movimento com a barra, com uma carga que de repente pode estar excessiva para você, né? Então, a gente tem muito disso, né, cara? E ele fala assim, não, porque eu sigo uns atletas e os caras fazem. Eu falei, meu, mas você não é o cara. Você não é aquele atleta, você não tem o nível de experiência, de tempo de treino que ele. Você não pode querer treinar igual ele. Você não tem a mesma genética que esse cara. Você não se alimenta igual ele. Pô, você está falando de um atleta profissional, de um fisiculturista. Você treina 1 hora por dia. Para. Então, a gente tem que se unir mais, trocar mais figurinha, né, meu? Conversar mais, entender mais, né, o trabalho do outro, né, e trocar essas experiências para que a gente consiga um desenvolvimento maior do nosso próprio trabalho. Porque se a gente não fizer isso, cara, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E é aquele negócio, se atualizar, ouvir opinião de outro, ouvir o posicionamento de outro, né, cara? Que nem o Daniel comentou, esse curso do Mário. Pô, curso com material bom pra caramba, um cara que entende muito, que tem uma visão muito ampla do negócio e barato, R$ 50. Ah, pô, professor, eu não consigo pagar e tal, não sei o quê. Mas você não precisa fazer todos. Você pode fazer um. Ele lança um por semana, de R$ 50, um a cada 15 dias, sei lá. Né? Segue lá, não só ele, tem outros caras, né? Tem muita gente passando muita informação e faz live, faz vídeo, publica, né? Mas se informa, né? Procura ver aí o que esse cara já fez na área, né? Porque tem muita gente também que lança um monte de material. Você fala assim, quem que é esse cara? Nunca ouvi falar, né? É claro que tem cara que eu nunca ouvi falar que tem materiais muito bons, né? Mas tem cara que tem material muito ruim. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que saber, a gente tem que estudar e a gente tem que se posicionar de uma forma assim, crítica, analítica, de acordo com o que o outro está me apresentando, né? Apresentando, vendendo, ou fornecendo, ou fazendo uma live. Beleza. Só... Oi. Eu acho que, cara, hoje, no mundo que a gente vive hoje, cara, o Instagram é uma arma, tipo, muito boa para se atualizar. Tem muita gente boa dentro do Instagram. Os caras dão as coisas de graça, cara. Tem coisa muito de Sim, graça. Colégio Americano de Medicina Esportiva, os caras dão coisa de graça, assim, na mão, sabe? Toma aí. entendeu? Só que a gente tem que saber procurar, a gente tem que saber filtrar, a gente tem que ver até onde isso que está sendo fornecido realmente vai agregar, né, cara? Porque, por exemplo, você pega o próprio colégio americano, meu, claro que eles vão te dar um monte de coisa, mas se você não tiver uma base para entender o que eles estão falando, não vai te agregar nada, né? Então, é isso que a gente precisa. Pô, não entendi isso, professor, o que que você acha? Né, esses dias um cara que, que eu conheço, é dono de uma academia lá em Jacareí, mandou para mim uma discussão do Valdemar Guimarães, acho que é Valdemar Guimarães, né? Que chamou um professor de educação física, né? Numa live no Instagram, porque esse professor falou
que ele usava os conceitos do HIIT desatualizados e tal, não sei o quê. E na verdade, foi um grande mal-entendido entre os dois, né? Porque o Guimarães, ele fez um histórico, vamos dizer assim, né? Foi buscar lá no treinamento militar da década de 70 a intensidade que os caras trabalhavam, a forma que os caras trabalhavam, de maneira muito específica para algumas ações militares, e comparou com o HIIT, que era muito próximo, né? A forma como eles estavam fazendo, mas assim, a forma, não o fundamento, entende? Ele só comparou a forma. Aí o cara foi falar que ele estava desatualizado, porque veio lá da década de 70. Cara, mas se não tivesse acontecido isso na década de 70, como que ia ter uma evolução de estudo para chegar no HIIT hoje? A gente não pode desconsiderar o que aconteceu no passado e pensar que tudo foi criado a partir de hoje, saiu do nada, né? Tudo vem numa grande transformação, numa grande evolução. E às vezes, recorrer a esses fatos do passado, a esses estudos, que eu não digo que são antigos, arcaicos, são estudos clássicos, né? Que foram base para o desenvolvimento que a gente tem hoje, né? As coisas não são criadas assim, do dia para a noite, elas aparecem, são completamente inéditas. Nada, né? O próprio Chacrinha já falava que na televisão nada se cria, né? Tudo se copia. Eu não digo que copia, mas que existe uma transformação nas coisas, isso existe, né? Você vai vendo que as coisas vão se adaptando às novas realidades, vão se modificando de acordo com a necessidade, de acordo com a exigência de um público que você tem, né? Por exemplo, vocês acham que hoje uma academia de musculação, aquelas raiz clássica que só tem peso livre, conseguiria atrair muita gente? Ou existe a necessidade de você ter numa academia a esteira elétrica, um elíptico, uma bicicleta ergométrica, uma corda naval, algumas coisas para você fazer um funcional, alguma coisa de crossfit, um remo, né? Para algumas pessoas, só aquela parte animalzona, né, meu? Dos peso livre, dos ferros, para alguns vai suprir a necessidade, vai atender. Para outros não. Só que você tem um leque, uma gama de público muito grande, exigências e necessidades diferentes para o que você vai estar fazendo. Então você precisa ter opções para essas pessoas, opções para esses alunos, né? E tem que saber entender da logística da sua academia, porque se você deixar todo mundo misturado, um público espanta o outro, você vai falir. Você vai ter que saber separar, né, posicionar isso. Então, entender, por exemplo, de como montar um layout de uma academia também está relacionado com a segurança que você vai estar utilizando, que você vai ter ali, né? Você vai estar preocupado com os cuidados na execução dos exercícios a partir desse layout, né? Não é simplesmente chegar lá e pôr os aparelhos, pôr os pesos em qualquer lugar e falar, tá bom aqui porque o espaço que eu tenho é esse. Será que você não pode mudar essa configuração da montagem, né, da sua academia e otimizar os espaços a serem utilizados? Evitar os caras da trombada, entender o espaço que eu preciso ter entre um aparelho e outro, não só para o trânsito das pessoas entre eles, mas para melhor execução de gesto técnico e de técnica de movimento da pessoa enquanto ela está ali fazendo, né? Eu tenho que pensar nisso tudo quando eu penso nesses cuidados, quando eu penso nessa segurança. Por exemplo, sabe o trabalho do avanço?
na musculação? Vocês já viram alguém em academia fazendo o avanço andando? Se deslocando pela academia? Qual é a diferença de você fazer ele parado e fazer ele andando? Agora o bicho pegou. Ninguém quer falar. Quem me diz? Qual é a diferença, Danielzão? Vamos lá. Do avanço parado e o movimento, e Isso. do avanço e movimento, cara, É. eu acho que pega também na questão da coordenação ali, mas a execução do exercício, acho que é o mesmo. Pode ser mais intenso o exercício para a musculatura, o avanço em movimento. Ó, depende, né? A intensidade, vamos pensar na carga, né? Se eu usar a mesma carga, a intensidade não vai mudar tanto. Mas o que eu mudo é a percepção do exercício no movimento. Sabe o que a gente estava comentando, né? Ah, eu vou fazer a rosca, mas eu estou trabalhando core, estou trabalhando perna e tal. O equilíbrio, a forma como eu tenho que me equilibrar ao me deslocar com o peso, né? O quanto isso vai aumentar a funcionalidade do exercício para mim, de forma específica. Agora, eu preciso dessa funcionalidade? Eu preciso desse equilíbrio? Isso vai agregar o que para mim na minha vida? Se não tem essa necessidade, por que eu vou aumentar o risco, por exemplo, de uma lesão do meu aluno cair, se desequilibrar com o peso cair em cima de outro e machucar dois? Se ele não vai ter nada, nenhum valor agregado para ele nessa execução. Então, por exemplo, quando eu penso no CrossFit, eu vejo a intensidade do povo trabalhando no CrossFit, eu penso em tudo isso. Será que realmente é necessário tudo aquilo para eles? O cara vai competir, ele precisa treinar daquela forma. Não dava para adaptar de uma maneira melhor? Não dá para trabalhar a consciência corporal desse cara antes? Porque você vê que ele está fazendo um movimento errado. Pô, diminui a carga, diminui a velocidade, faz ele fazer menos. A gente sabe que a coordenação diminui, coordenação motora diminui de acordo com o quão cansado você está, né? Então, por que levar o cara à exaustão dessa forma? Nesse momento, prepara ele para aumentar isso. De repente é muito mais. Você respeita muito mais a pessoa, né? Você dá para a pessoa muito mais a oportunidade dela melhorar ao fazer isso, né? Então, essa consciência também é o nosso cuidado de trabalhar aí com os alunos, de ofertar, de oferecer essa possibilidade aos alunos, tá? Né? Não entendo que eu estou falando mal do CrossFit, eu estou falando a minha posição em relação a uma atividade que, na minha opinião, poderia ter algumas adaptações. É claro que eu sei que é uma marca, né, que é uma franquia, que muitas vezes a gente não tem, quem trabalha, né, com o CrossFit em si, não tem a autonomia de fazer isso, né? E é claro que se fosse ruim, ele não chegaria onde chegou hoje. É bom, só que a gente sempre, enquanto profissional, vai olhar as possibilidades de estar ainda melhor do que está hoje, né? Elevar o patamar, deixar de uma forma mais segura, deixar de uma forma mais confortável e confiável, né? De repente aí para as pessoas, não que não seja, né? Eu estou falando sempre da excelência, de ir além, de melhorar o negócio. Tudo bem? Dúvidas, meus amores? Não.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente está começando uma certa flexibilização aí no Plano São Paulo e tal. Vocês, se a gente conseguir marcar ou para a próxima semana ou para outra, uma aula prática na faculdade, vocês vão? Ou vocês preferem continuar aqui e não estão ainda seguros para ir fazer uma aula prática lá? Olha, professor, no meu caso, eu Você está não, longe. para mim é longe. Eu Sim. até poderia ir, só que eu não sei do meu horário de trabalho, tá? Porque, sabe, tô cobrindo muita gente, cada dia eu vou Não, num mas horário. você tá em outra cidade, cara, não nem. Aham. Mas, por exemplo, Daniel, Getúlio, vocês iriam ou preferem manter do jeito que a gente está aqui? Por mim, tanto faz, professor. Eu preferia manter do jeito que tá. Por mim, tanto faz. Acho que é o mais viável. Tá, é porque assim, eu pergunto para vocês pelo seguinte, cara, praticamente só vocês mesmo estão nas aulas toda semana, né? E daí, de repente, eu marcar uma aula para não ir ninguém, ou ir um, e eu, de repente, não sei nem se eu vou conseguir fazer a transmissão lá para o André, né? Igual a gente tinha combinado da outra vez, né? Porque a menina que falou para mim, ela tentou fazer uma transmissão com outro professor da fisioterapia e não deu certo porque a internet dentro do laboratório, lá na sala de ginástica, o cabo lá perde muito. Aí ela tentou fazer pelo Wi-Fi, ficou interrompendo. Então, eu não sei se a qualidade fica boa, né? E daí, para a gente ir e não ter aproveitamento, eu prefiro trazer uns vídeos, mostrar, a gente discutir, e a interação de vocês está legal, eu estou achando legal. De repente, vale mais a pena a gente mantém dessa forma. E vocês, se quiserem trazer vídeos também, coisas assim, né? Com link, passa o link para mim, eu ponho aqui, projeto para vocês e tal, para a gente discutir, eu acho que fica legal, né? Para a gente dar continuidade no aprofundamento desse trabalho. Beleza? Beleza, professor? Então, Beleza, show de bola. então, se não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerrou. Por hoje é só. Valeu, professor. Falou, Beleza, garoto. professor. Boa Um noite. abraço. Valeu, obrigado. Boa Boa noite. Até mais. noite. Boa noite.